noite, gente, tudo bem? A gente vai estar aqui voltando com as nossas aulas de segunda, né, de fenômenos de transporte. Como a gente não vai poder ter essa aula presencial, a gente vai fazer um vídeo. Eu vou fazer um resuminho aqui para vocês das nossas aulas anteriores. Vou começar aqui a falar sobre fluidos, né? Então eu vou colocar aqui revisão. Primeira pergunta que eu fiz lá no início da aula, o que são fluidos, né? No início das nossas primeiras aulas, o que são fluidos. Eu não vou escrever, porque esse quadrozinho que eu comprei é um pouquinho ruim, mas eu vou definir novamente para vocês, né? Fluido é tudo aquilo que escoa quando aplicado uma tensão de cisalhamento, certo? Então, basicamente, se eu for dar um exemplo bem prático para vocês, se vocês, por exemplo, pegarem areia ou pegarem qualquer coisa na mão de vocês e elas escoarem, essas substâncias escoarem, significa que é um fluido. Por exemplo, o fluido então pode ser um líquido, pode ser um gás e pode ser também, por exemplo, pasta de dente, ou então uma substância pastosa. Esses são exemplos de fluidos. E quando eu falei para vocês da tensão de cisalhamento, ou seja, toda vez que eu aplico uma tensão de cisalhamento num fluido, significa que ele vai escoar. Ou seja, essa tensão de cisalhamento é dada pela fórmula de tensão igual a viscosidade do fluido vezes a variação de velocidade desse fluido. Então, quando a gente fala du sobre dy, é a variação de velocidade. Anotem isso. Quando a gente fala de μ, é a viscosidade do fluido. Por exemplo, qual fluido é mais viscoso? Um fluido pastoso ou um fluido menos pastoso? Isso a gente vai determinar ainda nessa aula, como é que a gente vai caracterizar isso. E a gente tem a tensão de cisalhamento. Que tensão de cisalhamento, se lembre que eu dei na aula passada, que é toda aquela tensão sobre pressão, ou seja, ela também pode ser caracterizada sobre força, sobre área, e é toda aquela força que é aplicada tangencialmente à superfície, né? Então é uma força que também é cortante. Cisalhamento vem de corte, de cortante. Então, isso aqui seria minha tensão de cisalhamento, certo? Aqui, mas na verdade eu não vou escrever não, porque eu acho que isso aí vocês têm que já ter decorado. Então, basicamente eu já fiz aqui a revisão do que vocês têm que saber para essa aula de hoje. Então, agora eu vou começar a aula 2, que era o que a gente era para ter feito na aula passada. Não fizemos. Então, na nossa aula 1, a gente especificou o que era fluidos, né? A gente definiu o que era fluidos e falou um pouco sobre eles, falamos sobre unidimensional, tridimensional. Na aula de hoje a gente vai caracterizar os fluidos. E no final, além de caracterizar os fluidos, a gente já vai introduzir um pouco de hidrostática. Então a gente vai falar sobre a lei de Pascal e vai falar também sobre a lei de Stevens. Então, começando aqui na caracterização. A gente tem dois tipos de caracterização. Ele pode ser um fluido newtoniano, ele pode ser um fluido não newtoniano. Espero que caiba. Não newtoniano. No. Bom, o fluido newtoniano, ele é bem simples. Lembra daquela fórmula de tensão? Então, é quando a minha tensão de cisalhamento, ela é proporcional. Esse símbolo aqui eu vou desenhar bem bonitinho, para vocês não terem desculpa, é o meu alfa. Meu alfa significa proporcionalidade. Então, a minha tensão de cisalhamento, ela é proporcional à minha variação de velocidade, tá? Ou seja, isso significa que, se eu for representar graficamente, pensando num gráfico de tensão versus velocidade, né, variação de velocidade, eu vou ter algo do tipo assim. Então, isso seria um comportamento de um fluido newtoniano, né? Ele seria uma reta, independente de como se comportaria essa reta no meu gráfico, mas seria uma reta. Então, a gente caracteriza o fluido newtoniano como uma função linear.
Já o fluido não newtoniano é aquele cuja tensão de cisalhamento ele não é proporcional à minha variação de velocidade. E se a gente for, novamente, comparar isso no gráfico, a gente vai ver que a minha tensão versus o meu DU, DY, que é a minha variação... Só fazer uma correção, tá? Que nesse gráfico não é tão ondulado assim, não. Se vocês forem pegar no slide, tá melhor explicado. Eu desenhei bem feio. Outra forma isso é importante, é legal falar isso. Isso é importante, é legal falar isso. Um exemplo de fluido não newtoniano. Um exemplo de fluido que não é linear, ou seja, que o escoamento não é linear, por exemplo, é o ketchup, a pasta de dente. São exemplos de fluidos não newtonianos. Agora a gente vai para a segunda descrição, para a segunda caracterização. Deixa eu apagar aqui, eu vou apagar tudo porque ela vai ocupar um pouco de espaço aqui. Na minha segunda caracterização, eu vou diferenciar o escoamento viscoso do não viscoso. Bom, vamos imaginar, vocês vão estar com o slide de vocês, esse exemplo, e eu vou seguir esse exemplo, tá? Então eu tenho aqui uma bola, vamos dizer que eu arremessei essa bola. Pra lá longe. E aí vamos dizer que eu tenho algumas influências aqui, eu tenho um ar passando por essa bola, né? Ele vai estar incomodando um pouco esse movimento dessa bola. Além disso, eu vou ter uma força a peso aqui, que também vai estar complicando o movimento. Só filmando ali, no já basta não filmando. Que vai estar dificultando o movimento dessa minha bola. E a gente chama isso de arrasto, né? A gente caracteriza isso como arrasto. A gente vê aqui nesse exemplo, ele é interessante porque ele dá a caracterização de dois tipos de arrasto que podem acontecer. Que é o arrasto quando a gente tem uma pressão, arrasto por pressão, né, por força de pressão. Que seria a nossa força-peso, por exemplo. E eu também posso ter um arrasto viscoso, né, das forças de viscosidade. Estou falando com termos não tão técnicos para vocês entenderem. Bom, de alguma forma, o cálculo vai ser esse aqui. Então, o arrasto, ele vai ser influenciado basicamente por uma pressão, né? Uma força-pressão, mais, talvez, né? Uma tensão de cisalhamento, que é a viscosidade vezes du, dy. Bom, como é que eu vou definir o que é que está atrapalhando mais o meu movimento? É a pressão, a força, aqui peso, ou é a minha viscosidade? Bom, isso a gente vai precisar, primeiro, antes de definir isso, saber o número de Reynolds. Eu vou botar aqui o nome da pessoa, Reynolds. Através do número de Reynolds, a gente consegue identificar se o escoamento é viscoso ou se o escoamento é não viscoso, tá? Então, através aí desse número de Reynolds, que eu vou dizer qual é o cálculo. Eu queria apagar isso, mas acho que vou ter que apagar. Não vou apagar. O número de Reynolds vai ser RE é igual a ρ, lembrando que ρ é massa. Significa quem errar isso na prova. Eu não vou comentar porque tá gravando. Vezes a velocidade, né? A velocidade do arremesso lá, vezes o deslocamento, dividido pela viscosidade. Então, isso aqui vai ser meu número de Reynolds, tá? Se esse número de Reynolds, por algum acaso, for muito grande, significa que a força que vai estar atuando, vai ser a força que vai estar atrapalhando mais o meu movimento,
vai ser a minha força de pressão. Então, quando o Reynolds for muito, muito grande, significa que é a minha força de pressão. Eu vou botar pressão para vocês entenderem, tá? Agora, caso esse número de Reynolds seja pequeno, significa que a força que vai estar atrapalhando mais o meu movimento vai ser a minha tensão de cisalhamento, né? Vai ser a minha viscosidade. Então, eu vou conseguir identificar, por exemplo, se eu devo considerar ou não a viscosidade de determinado fluido através dessa fórmula aqui de Reynolds. Aí eu vou falar aqui mais um pouco sobre Reynolds. Ah, tá. O que vocês acham? O ar, ele considera mais a força de pressão ou a força de viscosidade? Bom, eu já vou responder porque eu não tenho plateia. Vai ser a minha força de pressão. Ou seja, a minha viscosidade do ar, ela não vai ser tão considerada. Correto, professor? O professor tá comendo. A pessoa ali tá comendo. Ela tá comendo? É. Então eu vou fazer um desenho aqui bem bonitinho pra vocês. Vou copiar aqui, porque eu não sou obrigada a nada. Então, eu tenho uma tensão versus a minha velocidade, a minha variação de velocidade. E aí eu vou caracterizar aqui um fluido não newtoniano, é aquela bagunça. Não necessariamente vai ser uma bagunça, mas não vai poder se alinear. Então isso aqui seria o não newtoniano. O newtoniano é muito simples, né? É uma reta. Essa coisa bem básica, bem óbvia. E aquele que é viscoso ou não viscoso? Se o fluido for não viscoso, eu vou até desenhar de outra cor, eu vou desenhar de amarelo. Significa o quê? Que ele vai estar aqui, ó. Isso aqui vai ser meu fluido não viscoso. E eu posso provar por que ele vai estar aqui. Se o fluido é não viscoso, significa que não existe viscosidade, correto? Então, eu vou ter que a minha tensão de cisalhamento é o quê? É o μ vezes du sobre dy. Se meu μ é zero, ou seja, eu vou até redesenhar, ou seja, se meu μ é zero, zero vezes qualquer coisa vai ser igual a zero. Ou seja, a minha tensão de cisalhamento será zero. Então, quando o fluido é viscoso, aí ele não vai ter esse comportamento. Quando ele for não viscoso, significa que a viscosidade é zero. É bem óbvio, na verdade. Não tem muito segredo. E aí, importante. Outra caracterização. Então, a gente já falou bem sobre viscosidade. Vocês estão vendo que não é difícil. Vamos para a terceira caracterização do fluido. Laminar ou turbulento. Esse é bem simples, dificilmente vocês vão errar. Bom, laminar, como vocês podem imaginar, né, é aquele fluido, aquele escoamento em que ele é bem linear, né? Então, por exemplo, se eu abrir um pouquinho a minha torneira, ela vai descer um fio de água bem reto. Significa que ele é laminar, né? Então ele tem um comportamento laminar. Graficamente seria mais ou menos isso aqui, ó. Olha, ele tem um comportamento linear, tá? Novamente, igual lá ao fluido newtoniano e não newtoniano. Agora vamos dizer aqui um fluido turbulento. O fluido turbulento é quando a gente não consegue nem prever onde é que o fio d'água vai cair. Eu sei que ele vai estar assim pra pior. Ou seja, significa que você tem um tanque de água. Então, quando você abre a torneira do tanque de água, geralmente o tanque de água é aquele tanque que quase não tem direcionamento de água, né? As pessoas pouco se preocupam com isso. Então, a água vai se comportar de uma forma turbulenta, ou seja, você vai ver a água se jogando para qualquer lado. Ela não vai ter uma linha, ela não vai seguir uma linha reta. Então isso vai dificultar, por exemplo, se você quiser encher uma garrafa d'água, você vai ter bastante dificuldade. Diferente de você abrir a torneira um pouco menos e você perceber que ele vai estar vindo tipo uma lâmina, né? A água estiver caindo tipo uma lâmina. É bem óbvio, na verdade, é um pouco difícil até de explicar por conta disso, mas é bem isso. Laminar e turbulento.
Turbulenta, de turbulência mesmo, quando tem um caos no sistema, significa que ele é turbulento. E aí a gente já terminou aqui de conceituar a terceira coisa. E aí vamos partir para a quarta. Quando o escoamento pode ser compressível, quando o fluido pode ser compressível. Vê se eu não estou escrevendo errado. Compressível. Ou incompressível. Compressível é quando ele vai depender do meu ρ, ou seja, ele vai variar de acordo com a minha massa específica, né? Já incompressível é quando esse fluido não vai variar, ou seja, ela não vai depender da minha massa específica. Então, essa minha massa específica aqui vai ser desprezível para o meu fluido incompressível. O pouco vou estar me importando aqui com a minha massa específica. Vou dar só uma pergunta aqui. Ei, qual é o exemplo de um fluido compressível e incompressível? Na verdade, esse é o sistema, né? Tá, é da válvula, né? É, líquidos. Fluidos compressíveis são gases, incompressíveis são líquidos. Compressíveis são gases. Incompressíveis são líquidos. Em geral, Então, assim, pescando aqui do outro professor, a gente sabe que compressível, em geral, são aqueles que dependem da massa específica, ou seja, exemplo, Varia a massa específica. incompressíveis é quando não varia de acordo com a massa específica, ou seja, líquidos. Óbvio. Por exemplo, a água ela vai alterar, a água no estado líquido, ela vai alterar a sua densidade? Não, a água vai ser sempre de 1000 kg por metros cúbicos. A água não vai mudar a densidade, que a gente vai chamar de massa específica. Então, exemplo, água. A gente fala água no estado líquido, né? Se for, por exemplo, vapor, aí sim seria gás. E aí assim a gente estaria classificando esse vapor como líquido compressível. Espero que eu consiga editar, pra não ter que refazer. Outro tipo de caracterização. Então, é o nosso quinto tipo de caracterização. Eu posso ter um escoamento interno ou um escoamento externo. Bem óbvio. O escoamento interno, por exemplo, acontece no interior Óbvio. de uma tubulação. Ou seja, ele tem que acontecer no interior de algo. Ou seja, ele vai precisar estar envolto de uma superfície. Então, por exemplo, tubulação. Já o externo é quando ele não vai depender, ou seja, não depende de nenhuma superfície para escoar. Um exemplo, por exemplo, quando a gente joga a água do balde no chão. Então, como é que eu posso dar esse exemplo aqui? Quando a gente joga água no chão. Ou seja, interno é quando não depende... Interno é quando depende da superfície, ou seja, depende sim da superfície, depende de superfície. E o externo, ele não vai depender da superfície e eu posso jogar esse meu fluido em qualquer canto que ele vai escoar. E aí, se vocês forem lá no slide da aula 2, vocês vão ver um resuminho. Tipo, um fluxograma. Eu vou tentar
humildemente aqui, copiar, Por favor, pega ali uma bateria pra mim, que meu notebook já está descarregando. por favor. Então eu tenho aqui um tópico mecânica, né, dos fluidos. Vejo que isso pode dar muito errado. Mecânica dos... A separação. Primeira separação é: este fluido é viscoso ou este fluido não é viscoso? Então, se ele for não viscoso, ele vem pra cá. Se ele for viscoso, aí ele corre pra cá. Se ele for viscoso, ele pode ser laminar, ou turbulento. Acho que vai dar certo. E aí, se ele for laminar, independente de ser laminar ou turbulento, ele pode ter seu escoamento feito internamente ou externamente. Interno ou externo. E, caso ele seja não viscoso, ele pode ser um fluido compressível, desculpa, compressível, eu sabia que não ia dar, ou ele pode ser ainda um fluido incompressível. E ambos os casos pode trazer para esse tipo de não viscoso ser também feito internamente ou externamente. Então seria mais ou menos esse fluxograma. Não precisa nem vocês copiarem, porque não está muito legível, mas vocês podem lá acessar nosso slide, vocês vão visualizar melhor esse fluxograma. Ele vai estar bem mais... Vou botar aqui, hidrostática. De vez em quando eu como algumas letras, que é o quê? É estática dos fluidos. Bom, quando o fluido está em estática, o que acontece? A tensão que está atuando nele é a tensão normal, não é a de cisalhamento. Então não existe pressão de cisalhamento quando o líquido ou o gás ou qualquer tipo de fluido esteja parado. Então, vou botar bem grande, não há... Tá. Não, tô fazendo aqui, ó. Tensão de cisalhamento. Decore. E aí, finalizando esse conceito bem simples de hidrostática, que é o estudo do fluido parado. Apesar de não fazer todo sentido, ele vai fazer sentido sim. Vocês vão relembrar, tenho certeza que vocês lembram da nossa aula de laboratório, que foi a aula passada. Na nossa aula de laboratório, a gente falou sobre a lei de Steve e falou também sobre a lei de Pascal. Vou começar falando sobre a lei de Steve. Eu prometo que até o final do curso eu consigo melhorar minha letra. Lei de Steve. Bom, Steve, ele falou algo muito óbvio e a definição dele é exatamente a definição matemática, sem tirar nem pôr. Então ele imaginou o seguinte:
Vou desenhar aqui desse lado eu vou fazer a equação. Ele imaginou lá um tanque, vou tentar desenhar assim, bem igualzinho ele desenhou. Provavelmente eu não vou conseguir desenhar tão fofo quanto ele. Mas ele tinha um plano aqui, e aí vamos dizer que essa altura aqui seja o do tanque. Então vamos imaginar que o tanque seja isso aqui, seja este quadrado aqui, dentro desse gráfico. E aí eu pergunto pra vocês, né? Se eu tivesse na aula, eu perguntaria pra vocês. Eu tenho aqui, esqueci de botar essa questão aqui. Eu tenho aqui que esse tanque cheio d'água, ele vai ter aqui uma... Vai ter um trabalho, desculpa, trabalho não, ele vai ter um peso. Mas que a gente chamar em mecânica dos fluidos, peso vai ser em W, a gente vai chamar isso de W. E aí eu vou perguntar pra vocês, qual a pressão, né, imaginando que isso aqui seja o Z, seja a altura, e realmente Z geralmente é a altura. Vou botar aqui a altura pra não ter dúvida. Isso aqui seria a altura. Imaginando a altura do tanque, e aqui está repleto de água, qual ponto vocês acham que tem maior pressão? O ponto... Deixa eu botar igual a figura do slide de vocês para não ter dúvida. Ponto 2 ou ponto 1? Bom, a gente tem que tentar raciocinar. E se a gente for raciocinar, o que vai ter mais pressão, maior pressão, vai ser aqui no ponto 2. Então, o P2 aqui vai ser maior do que P1. Por quê? Eu dou esse exemplo e eu acho que ele é bem válido. Quando a gente mergulha, quanto mais fundo você for, maior vai ser a pressão. Quanto mais no topo, ou seja, quanto mais alto tiver o meu ponto, menor vai ser a minha pressão. Então a gente vai aderir isso como base para os nossos cálculos. Isso é muito importante a gente entender que a pressão no ponto mais baixo, na altura mais baixa, vai ser maior, e no ponto de altura mais alta, ela vai ser menor, tá? Isso é bom a gente entender e fixar. Então, a pressão em 2 vai ser maior que a pressão em 1. Então, a gente vai imaginar o seguinte, que a pressão aqui, ela vai ser bem maior, só que ela vai ser uniforme, né? Em todo esse meu plano, em toda a minha base, eu vou ter a mesma pressão agindo. Por quê? Vai ser a mesma quantidade de fluido ali agindo nesse plano. Vamos pensar se fosse um aquário. A pressão ali no fundo do aquário é sempre a mesma em toda a área do plano desse aquário. Agora, conforme eu vou aumentando, ou seja, conforme eu vou adicionando mais água, se nesse sentido de coordenada, né, a pressão vai se manter constante, quando eu for aumentando a altura, eu vou diminuindo a pressão. Bom, a figura tá bem feia, mas vocês vão ter lá no slide de vocês uma figura bem coerente, bem mais bonitinha, pra vocês levarem isso pra vida de vocês. A gente deve considerar a lei de Stevens, isso é muito importante. A lei de Stevens, o cálculo da diferença de pressão é sempre analisado no mesmo fluido. Ou seja, se é água, vai ser de um ponto inicial até o ponto final da água, tá? Então vai ser o quê? Vai ser a diferença de pressão, vai ser igual ao quê? A ρ vezes ρ, que é a massa específica, vezes a gravidade, vezes a altura. Isso vai ser a lei de Stevens. Ou seja, a pressão do ponto de maior pressão menos o ponto de menor pressão igual a massa específica do fluido, que é o único fluido que vai ter, que eu vou analisar, vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes h, que é a altura. Na verdade, não é altura, é diferença de altura. Ou seja, não é a altura... Deixa eu apagar aqui. Não é essa altura daqui, ó. Daqui de onde começa até onde termina. Não é essa altura. É isso aqui. É daqui até aqui. De onde começa a pressão até onde eu termino o cálculo da pressão. Isso aqui vai ser o meu H. Isso confunde muita gente. Mas a gente fez o experimento e eu espero que vocês realmente tenham aprendido com o experimento.
isso não seja dificuldade. Tem outra forma de calcular isso aqui, que é através do peso específico, tá? O peso específico, se vocês, não sei se vocês lembram, mas é exatamente isso. O peso específico é a massa específica vezes a gravidade. Ou seja, o peso específico que é dado através desse símbolo vai ser exatamente isso aqui. Vai ser substituir, então, esse ρg pelo peso específico e a gente vai ter a mesma fórmula. Então, a depender da questão, eu vou dar. Dado o peso específico, então vocês vão usar essa primeira fórmula daqui. Dado a densidade, aí vocês vão usar a fórmula de K. Então, é bem simples. Agora vamos fazer... Não sei o que a gente vai fazer agora. Ah, tá. É importante falar da lei de Steven que, por exemplo, uma tubulação da seguinte forma. Eu vou desenhar bem... Aí vamos imaginar que isso aqui seja recoberto, tá? Isso aqui seja nosso sistema de água aqui, a tubulação é desse jeito. Então vamos imaginar que isso aqui está no mesmo ponto. O que eu quero ver, o que eu quero identificar com vocês nessa figura é o seguinte, que em toda essa coordenada, em todo esse eixo aqui, toda essa extensão aqui, ela vai ter pressão igual, ou seja, a pressão aqui, vou chamar de P1, e aqui eu vou chamar de P2. E aqui eu vou chamar de P3, aqui eu vou chamar de P4. A pressão em P1 vai ser igual à pressão em P2, que vai ser igual à pressão em P3, que vai ser igual à pressão em P4. Ou seja, tem a mesma altura? Sim, então a pressão vai ser igual. Mesma altura, pressão igual. E aí agora a gente vai falar sobre a lei de Pascal. A lei de Pascal, a gente também falou sobre isso no laboratório. E ela fala sobre que uma dada pressão aplicada em uma dada região de um fluido confinado, isso é importante, o fluido tem que estar confinado, diferente da lei de Steven, que o fluido não precisa estar confinado, aumenta a pressão em todo o fluido na mesma medida. Ou seja, eu vou copiar aqui o exemplo, que é de um sistema hidráulico de levantamento de carro. Esqueci o nome. Qual é o nome? Elevador hidráulico. Vou dizer aqui que eu vou conseguir desenhar um elevador hidráulico bem bonitinho. Vamos dizer aqui que ele tem, ó, a mesma altura, tá? Então aqui eu tenho um elevador hidráulico, aqui é uma pessoa, deixa eu desenhar a pessoa, porque a pessoa vai botar o pé, e o que é que vai acontecer? Magicamente o carro ali do outro lado, vou botar aqui, eu vou escrever carro, porque eu não sou obrigada a desenhar, não vou saber desenhar, vou botar aqui carro. Vai se elevar, ou seja, se, por exemplo, eu tenho um aqui e dois aqui, que são os dois pontos de pressão. Esses dois, tanto em um quanto em dois, a pressão vai ser igual. É isso que fala Pascal. A pressão em um vai ser igual à pressão em dois. Se vocês forem lembrar, pressão é o quê? Força sobre área. Então, o que Pascal diz? Pô, se a pressão no sistema confinado em um, onde tem uma mesma altura, né? Aqui é a mesma altura, é igual em 2, no ponto 2, significa o quê? Que a pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2. E se a pressão em 1 é igual à pressão em 2, significa dizer que a força em 1 vai ser igual à área em 1, vai ser igual à força de 2 igual à área de 2. Ei, me confundi. Oh, Jesus. Por que assim, ó? Se eu fizer aqui, força de 1 vezes área de 2 vai ser igual a força de 2 vezes área de 1. Isso aqui vai ter que ser igual. Ou seja, quanto maior vai ser
quanto maior vai ser a minha área em 2, menor eu vou ter que aplicar uma força. Por que isso? Porque eu tenho que deixar as equações equivalentes. Bom, eu vou passar o exercício pelo slide, vocês vão visualizar esse exercício pelo slide e aí vocês vão tentar fazer. E eu vou fazer um outro vídeo explicando esses exercícios, só para a aula não ficar muito enorme, né, como já está enorme. Eu vou fazer desse jeito, eu vou primeiro explicar o assunto e depois passo o exercício, corrijo o exercício e aí vocês vão ter uma base legal aí. E é isso, beijo, tchau. Deu muito trabalho, assistam. Agora sim dá trabalho.